Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre um tema que também cai em muitos concursos, que é a hidroterapia. Então, se a hidroterapia está presente aí no edital do teu concurso, ou se você está estudando mesmo para uma prova aí de faculdade, bem-vindo a esse vídeo. Na parte 1 a gente vai falar sobre as propriedades físicas da água, as alterações fisiológicas na imersão, técnicas de hidroterapia, pelo menos as principais lá, mais pedidas, que caem mais em provas de concurso, tá? E as contraindicações quando o paciente ele não pode definitivamente entrar dentro da piscina para fazer a hidroterapia, ok? Na parte 2 nós faremos somente questões de concurso e também dentre essas questões de concurso a gente acaba, como é que eu posso dizer, somando mais conhecimento e agregando mais teoria, né, para essa questão aí da hidroterapia. Ok? Então, desde o início, deixa teu like e se inscreve no nosso canal para estar ajudando a gente aqui nesse projeto, tá? Vamos iniciar aqui falando, conceituando a fisioterapia, né? Que nada mais é do que o ramo da fisioterapia que se ocupa com o estudo da água e suas aplicações, porém com finalidades terapêuticas, ok? Não é à toa que se chama hidroterapia, hidro que vem de água, terapia que vem de cura, ok? Mas o que verdadeiramente importa para a gente aqui nos concursos começa a partir de agora, desse segundo slide aqui, que vai falar sobre os princípios físicos da água, como a densidade, a flutuação pelo empuxo, a pressão hidrostática, a refração, a tensão superficial, a viscosidade, o fluxo laminar e turbulento. Nós falaremos sobre esses princípios um a um, tá? É importante que você memorize um pouco dos conceitos, porque geralmente as provas elas cobram um conceito e pede para você identificar se ela está falando de densidade, de flutuação, de refração. Então não é nada muito difícil, não é nada difícil, mas você precisa saber para você conseguir diferenciar e responder certo essa questão, ok? Vamos lá, vamos falar sobre densidade. O nosso primeiro princípio físico da água aqui, que é a relação existente entre a massa e o volume de um material, ok? Se um determinado corpo tiver a densidade maior do que a água, esse corpo afundará. Se o corpo, no caso, ele tiver uma densidade menor do que o da água, ele tende a flutuar. Uma coisa aqui, um quesito muito importante é quando a gente fala de corpos com massa gorda, né? Que acabam tendo uma menor densidade e por isso ela terá esse corpo ele terá uma maior facilidade de flutuar, tá? Enquanto, vamos dizer assim, pessoas muito mais musculosas ou muito magras, elas já têm uma dificuldadezinha lá na flutuação, ok? Mas vamos lá, vamos passar aqui para o próximo princípio, que é a flutuação e empuxo, tá? E falando também sobre o princípio de Arquimedes, que quando um corpo está total ou parcialmente imerso em um líquido em repouso, ele experimenta um empuxo para cima, igual ao peso do líquido deslocado, ok? Então é uma força que na verdade ela se opõe à gravidade, tá? Sendo assim, o empuxo ele é igual ao peso do volume deslocado, beleza? Vamos agora ver essa imagem aqui sobre a flutuação, tá? Então temos aí a força de gravidade atuando e a força de flutuação se opondo, tá? E ali na legenda da imagem diz assim: a força de flutuação é igual ao volume de água deslocado pelo nadador, tá? Caso você ainda esteja meio confundindo, dá uma pausa, volta a explicação, tá? Pausa aí, principalmente nessa figura, e lê essa legenda com calma para que você entenda aí. Porque quando a gente olha a figura, fica muito mais fácil de entender, né? Então, agora vamos falar sobre a pressão hidrostática e a lei de Pascal, né? Que é a pressão do fluido que é exercida igualmente sobre todas as áreas de um corpo imerso a uma dada profundidade. Então, quanto maior
quanto maior a profundidade, mais essa pressão hidrostática ela vai aumentando, atuando em todos os lados do corpo, tá? Que está submerso. Então vamos lá, vamos passar para essa figura aqui, ó, que vai ficar bem fácil de você entender, tá? À medida quanto mais profundo você vê que essa pressão aumenta, tá? Aí você consegue identificar pelo tamanho da seta, que elas estão aí na horizontal, ok? Então você dá uma pausa aí nessa figura para entender por onde essas setinhas apontam, tá? Mas não é nada demais, ela só está dizendo que essas setas, né, que são os vetores de pressão, força de pressão, elas vão atuar igualmente sobre o corpo, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui para a refração, que a refração nada mais é do que a deflexão de um raio de luz, quando ele passa de um meio para o outro de densidades diferentes. Então a gente tem, por exemplo, um feixe de luz aí, como a imagem mostra, um laser, né? Por exemplo, ele sai do ar e entra na superfície da água, que já é outra densidade. Então você vê aí que ocorre uma deflexão, né? No popular ocorre um entortamento desse feixe luminoso, tá? Agora a tensão superficial é a força de atração entre as moléculas da superfície de um líquido, por exemplo, da água, né? Ela tem uma certa tensão superficial aí, e aqueles insetos que são muito, mas muito leves, eles às vezes, dependendo da forma com que ele pousa na água, ele não consegue, ele não rompe facilmente essa atração entre as moléculas da água, e ele meio que consegue flutuar em cima da água, tá? Então vamos lá. A viscosidade aqui, que é um tipo de atrito, que ocorre entre as moléculas de um líquido, e essa viscosidade ela pode mudar de acordo com a temperatura do líquido, né? Numa temperatura mais baixa, a tendência é que a viscosidade seja alta, e se a temperatura estiver alta, a viscosidade tende a ser menor, né? Porque vamos imaginar que numa temperatura baixa, se a água está numa temperatura baixa, as moléculas tendem a ficar mais juntas, né? E se as moléculas estão mais juntas, quando um corpo se desloca sobre um líquido dessa forma, nessa temperatura, com moléculas mais juntas, a tendência é que ele sinta uma viscosidade maior, tá? Uma sensação de uma resistência maior para vencer o líquido, ok? Então agora temos esse princípio que se chama os fluxos laminar e turbulento. O fluxo laminar é quando o fluxo da água segue alinhado, né? As moléculas lá elas têm uma direção, seguindo uma direção, tá? Linear, e isso facilita muito mais o movimento na água, enquanto que o turbulento é um fluxo bem mais irregular, tá? E faz com que haja uma maior resistência, e assim sendo mais difícil se locomover e se equilibrar num meio aquático dessa forma, turbulento, tá? E agora a gente passa por uma segunda série de coisas, de quesitos que são muito comuns de cair em provas de concurso público, que são os efeitos fisiológicos da imersão. Aí a gente entra numa perspectiva bem legal de se entender, tá? Porque pela lógica dá para a gente deduzir muita coisa, tá? Então vamos lá. O paciente submerso, né, entra na piscina e logo após alguns minutos, né, já no início do exercício, o sistema cardiovascular ele já entra ali com alguns efeitos, né, que ocorrem após a imersão, que é o aumento da pressão arterial,
nós temos uma compressão venosa, uma compressão linfática, e isso é uma coisa que, se você puxar aí da lógica, é correto pensar, fica fácil de se imaginar. Por quê? Porque a gente tem a pressão hidrostática, que vai atuar sobre o corpo todo, né? Como se fosse comprimindo o nosso corpo. Então, se existe uma compressão ali do nosso corpo devido à pressão hidrostática, vai haver uma compressão nervosa, compressão linfática, e a compressão dos vasos fazem, obviamente, com que a pressão arterial ela aumente, tá? Então, vai haver um aumento da pressão arterial pulmonar também. O sangue sai da periferia em direção ao centro, né? Então, é como se fosse uma drenagem sanguínea, né? E até linfática também, ok? E a gente tem um aumento do débito cardíaco também, tá? Eu esqueci de colocar aí no slide, tem só o débito cardíaco, mas se você estiver anotando aí no papel, coloque entre parênteses, tá? Que é um aumento do débito cardíaco, ok? Então vamos lá, a gente passa para o sistema respiratório, né? Se a gente tem uma compressão torácica e abdominal, obviamente que é por causa da pressão hidrostática, né? Que está atuando sobre esse corpo. E isso faz com que a capacidade vital ela seja diminuída, uma redução também do volume de reserva expiratório e um aumento do trabalho respiratório, né? Se a gente tem uma compressão ali atuando, a gente tem que sempre fazer uma forcinha a mais para vencer essa resistência que acaba atuando sobre o gradil costal, né? Ocasionado pela água. Agora a gente fala sobre o sistema nervoso, ok? Temos aí o aumento da produção de dopamina e cetacolaminas, a diminuição de epinefrina e norepinefrina, a hiperatividade do sistema vestibular, o relaxamento do tônus muscular, o aumento no limiar de dor, tá? Entre aspas, né? A gente vai colocar aí, quando a gente fala em aumento no limiar de dor, de uma maneira informal, assim falando, quer dizer que o paciente ele começa a aguentar um pouco mais de dor, tá? Ele começa a ser um pouco mais resistente à dor. Então, vamos lá no sistema renal, o que acontece é um aumento da diurese, uma supressão do hormônio antidiurético e a perda de plasma, sódio e potássio na urina, ok? No sistema musculoesquelético, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma diminuição da sobrecarga articular. Por quê? Porque a gente tem a gravidade, só que ela meio que está trabalhando aí inversamente com o empuxo, tá? Que ajuda o corpo a flutuar. Isso diminui a sensação de peso do corpo. Então fica muito mais fácil do paciente ficar em posição ortostática e se locomover. Não é à toa que o último item que tem aí, eu acabei adiantando, né? Tem dizendo assim, facilita o ortostatismo, né? Que é a posição em pé. Aumento também da descarga de peso, o paciente consegue descarregar melhor, um pouco mais do seu peso, coisa que ele não conseguiria se ele tivesse talvez ele não conseguiria se tivesse no ambiente de terra mesmo, tá? Se ele tivesse em terra. Na diminuição do tônus também, isso se repete, né? Músculo esquelético e o sistema nervoso, a gente coloca aí a diminuição do tônus, porque às vezes músculo esquelético e nervoso eles atuam junto nessa questão do tônus. Então temos a diminuição proprioceptiva também, ok? A facilitação do aumento da amplitude de movimento e, como eu falei, facilita o ortostatismo. Então, para as indicações, nós temos várias, tá? A gente só tem algumas contraindicações e elas são bem lógicas também, que são contraindicações, como é que eu posso dizer? Absolutas, né? Que definitivamente a gente não poderia colocar um paciente na piscina. Mas antes de falar sobre as contraindicações, vamos falar sobre as indicações, que são inúmeras, né? Temos para condições neurológicas, como o TCE,
TRM, né? O AVE, as miopatias, neuropatias, paralisia cerebral, síndrome de Down e muitas outras aí. Ou seja, o paciente neurológico ele só vai ser impedido de entrar na água quando houver alguma coisa muito grave que impossibilite ele fazer qualquer um dos tipos de terapia, né, que a hidroterapia comporta. Então, temos as condições ortopédicas e reumatológicas e traumatológicas também, como as artrites, a artrose, a osteoporose, as fibromialgias também. Nossa, fibromialgia consegue se beneficiar muito com a hidroterapia, né? Levando em conta que são sensações de dores muito perturbadoras, ok? Mas aí temos entorses também, fraturas, na reabilitação de fraturas, lesões ligamentares, meniscais, pós-cirúrgicos, hérnia de disco, por aí vai. E as outras áreas também podem ser muito beneficiadas. A gineco-obstetrícia, por que não, né? Ficou meio errado aí o nome, tá? Saiu obstetrícia, mas é obstetrícia, ok? Alterações cardiorrespiratórias e alguns grupos especiais, né? Podemos fazer sim terapias em grupo e também são muito beneficiados com isso aí, ok? Agora a gente vai falar sobre as contraindicações. Temos infecções cutâneas, tá? Claro, você não vai colocar um paciente com infecção, né, e lá aberto dentro da piscina, forma alguma. Doença vascular periférica ou insuficiência cardíaca, né? Aí a gente vai aumentar o débito cardíaco daquele paciente e ele não pode sentir esse tipo de variação. Temos aí a sensibilidade comprovada ao cloro. Alguns pacientes têm essa alergia, né? Infelizmente, eles não vão poder entrar. A labirintite aguda, né? Então o paciente ele vai ficar, por mais que não seja um fluxo turbulento, o paciente com labirintite ele vai ter uma dificuldade muito grande de se locomover, de se manter estável num ambiente desse, né? Num ambiente aquático. Mas é a labirintite aguda, tá, pessoal? Se ela estiver controlada ali, se o paciente estiver medicado, não estiver sentindo as alterações, manda a brasa, ok? Pode colocar ele na piscina sim. As alterações esfincterianas, né? Claro, o paciente não consegue prender a urina, as fezes, e vai colocar ele na piscina, né? De forma alguma. A hipertensão não controlada, tá? Então, se tiver na prova só hipertensão, você não vai colocar como uma contraindicação absoluta. Se a hipertensão tiver descontrolada, sim, aí é uma contraindicação absoluta. Mas se o paciente tiver medicado, estável, não tem por que deixar ele fora, né? Se a gente avaliar ele e ver que dá para ele fazer, sim, a terapia, por que não, né? E paciente com febre, né? Obviamente. Agora a gente fala um pouco sobre os métodos, né? As técnicas de hidroterapia que a gente pode usar, pelo menos as principais que vão cair aqui, que mais caem em concurso. Logo de início eu vou dizer que fica limitado demais só esse texto aí com o slide. Óbvio que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo outros vídeos de outros canais mostrando como é a técnica em funcionamento, porque só aqui em texto não vai dar para você ter a visualização mental de como é que funciona a técnica, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai falar sobre o BDH, que ela também é apelidada de anéis de BDH. Por quê? Porque usa-se flutuadores, tá? Então vamos lá. É uma coleção de técnicas hidrocinesioterápicas desenvolvidas para aplicação em água quente, tá? É uma palavra-chave, vai anotando aí. É uma técnica que se usa a piscina aquecida, com o objetivo de promover a reeducação, fortalecimento, alongamento, o relaxamento muscular. Você dá um destaque aí, tá? Não é à toa que a gente vai usar a piscina aquecida, ok? Para dar esse efeito na musculatura e também para inibição do tônus, ok?
As propriedades físicas da água que mais vão atuar, que são indispensáveis, né, para a atuação dessa técnica, é a flutuação, a turbulência, né? Então a gente vai usar aí a turbulência da água para usar a técnica, a pressão hidrostática, a tensão superficial, a capacidade térmica. São usadas para facilitar a recuperação cinética funcional em um programa de relaxamento muscular, estabilização e exercícios resistidos progressivos, ok? Então não é só relaxamento, a gente vai ter aí também os exercícios resistidos, ok? E de maneira progressiva. Então anota aí essas outras palavras-chave que serão muito importantes para a gente, que vai ser o uso indispensável de flutuadores ou de anéis, tá? Temos a redução do tônus, o relaxamento muscular. Aí, ó, presta muita atenção nisso aí. A gente vai usar nessa técnica movimentos semelhantes ao FNP, tá? Aumento da musculatura, aumento da amplitude de movimento e prepara o paciente para uma descarga de peso, tá? Então, vamos lá, a gente vai passando para outra técnica aqui, que é o Halo-Wick. O Halo-Wick tem o objetivo de tornar as pessoas com deficiências físicas e neurológicas mais independentes. Então, se liga muito nisso aí, ó. Ela já é uma técnica para adiantar aquele paciente para uma independência, tá? Uma futura independência. Então, é uma técnica que ela não é centrada na dificuldade, na deficiência, e sim na independência do paciente. Ela não usa flutuadores, tá? Porque isso iria atrapalhar muito na execução dessa técnica, né? Os flutuadores iriam atrapalhar a interação ali entre o paciente e o terapeuta. Então, como eu falei, ela enfatiza as habilidades ao invés das deficiências e ela é caracterizada, a característica chave dela é um programa de 10 pontos, tá? E isso é progressivo, beleza? Vamos lá, vamos saber quais são esses 10 pontos aí. Eles geralmente eu nunca vi caindo em concurso pedindo para saber quais são esses 10 pontos e tal. Mas é interessante você saber que o método Halo-Wick ele se apoia nesses 10 pontos. Então, pelo menos que a gente veja aqui para ficar bem elucidado isso aí, tá? A gente tem o primeiro que é a adaptação mental, 2, desligamento, 3, controle da rotação transversal, 4, controle da rotação sagital, 5, controle da rotação longitudinal. A rotação combinada fica na 6, a gente tem o 7, que é o empuxo, o 8, o equilíbrio em imobilidade, o 9, deslize em turbulência e 10, progressões simples e movimentos básicos de natação. Então você pega ali um paciente quase completamente independente e vai tornando ele independente a ponto de aprender a nadar. Agora nós vamos para o Watson, tá? Que utiliza técnicas de flutuação, utiliza movimentos e alongamentos do Zen Shiatsu, tá? Então fica aí para você memorizar essa parte aí do Zen Shiatsu, que pode cair em concurso, tá? Como uma das principais características do Watson, ok? Então veja aí que o Watson e Zen Shiatsu eles têm pronúncias orientais, tá? Então fica fácil até de memorizar, né? Shiatsu lembra o Watson, assim como o Watson lembra Shiatsu. Ok? Alongamentos e rotações de tronco são muito utilizados. O paciente permanece passivo e muitas vezes experimenta um relaxamento profundo. Inicia da borda da piscina e termina no mesmo local, tá? E o paciente e o terapeuta, eles devem manter uma conexão da respiração, ok? Então é isso aí, galera. A gente encerra aqui a nossa primeira parte, mas não saia do YouTube, não saia aqui do nosso canal. Continua com a gente, continua aí na parte 2 desse vídeo, onde a gente vai
fazer algumas questões de concurso, aliás, várias questões de concurso para fomentar esse conhecimento aqui que a gente acabou de receber, tá? E se inscreve no nosso canal também para estar ajudando a gente nesse projeto. Não deixe também de assistir os vídeos sobre as técnicas que a gente acabou de falar nos slides anteriores, para que você fique ligado e consiga identificar aí a diferença de uma técnica para outra. Valeu e até já!